Buracos negros. Com suas enormes massas e fome insaciável, os monstros de gravidade estão entre as entidades mais bizarras que encontramos nas gigantescas extensões do espaço. Quase todo mundo já ouviu falar de buracos negros. O que nem todos sabem, porém, é que esses monstros de massa também têm contrapartes cósmicas. Os buracos brancos, ao menos em teoria. Apesar de pesquisas intensas, especialistas ainda não conseguiram provar a existência desses objetos deslumbrantes. Mas isso pode ter mudado. Alguns anos atrás, especialistas testemunharam um evento notável que combinava perfeitamente com as características postuladas de buracos brancos. Mas qual é a origem dessas formações? E com que fenômeno inexplicável pesquisadores foram confrontados na época? Fique ligado e tire suas próprias conclusões. Quer aprender mais sobre as descobertas inovadoras e espetáculos fascinantes do cosmos? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para manter-se atualizado de hoje em diante. Com seu like, você nos mostra que podemos mantê-lo interessado no conteúdo de nossos vídeos. Buracos negros. Lugares sem volta. Nada que passa do horizonte de eventos de um buraco negro pode sair novamente de dentro para fora, seja radiação, informação ou matéria. Nada é capaz de se libertar do cativeiro de um buraco negro. Essa propriedade fascinante e assustadora se deve à compacidade incomparável dos buracos negros. Como sua massa é concentrada em um volume muito pequeno, uma tremenda força gravitacional prevalece em seu ambiente, transformando esses objetos em onívoros cósmicos. Existem também enormes diferenças entre buracos negros. Seguindo a teoria das cordas, minúsculos buracos negros podem existir na vastidão do universo. Em contraste, os buracos negros estelares são muito mais imponentes. Estes são formados quando uma estrela massiva atinge o último capítulo de sua vida. Quando o combustível do núcleo se esgota, os corpos celestes entram em colapso, ejetando suas camadas externas em uma brilhante supernova. O núcleo estelar restante colapsa em um buraco negro estelar devido à sua pressão gravitacional. Quer saber como a tão citada compacidade desses objetos se traduz em realidade? Veja o seguinte exemplo. Se um buraco negro estelar tivesse a mesma massa que o nosso Sol, seu horizonte de eventos teria diâmetro de cerca de apenas 6,5 quilômetros. O diâmetro do Sol é 230 mil vezes maior que isso. No extremo do espectro estão os buracos negros supermassivos. Estes superam a massa de nossa estrela hospedeira por um fator de milhões ou mesmo bilhões. Embora agora saibamos que os buracos negros supermassivos decoram os centros das galáxias e desempenham um papel fundamental em sua evolução, ainda são envoltos em grandes questões. Por exemplo, atualmente não sabemos como esses monstros de gravidade se formam, nem como sua influência na evolução das galáxias se desenrola em detalhes. Em vista de suas características assustadoras, pode-se pensar que buracos negros encarnam algo como máquinas de destruição cósmica que destroem tudo, mas isso é só em parte verdade. Fora de seus horizontes de eventos, buracos negros comportam-se como corpos de massa comuns. Os monstros gravitacionais podem ser orbitados por outros objetos em órbitas estáveis sem problemas. Embora as massas de buracos negros estejam muitas vezes além da nossa imaginação, são invisíveis aos olhos dos pesquisadores. Não emitem luz observável ou outra radiação mensurável. Para detectar um buraco negro, especialistas procuram os efeitos que as entidades exercem sobre os objetos ao seu redor. E suas contrapartes brancas. Você pode estar se perguntando por que começamos o vídeo de hoje com uma visão geral dos buracos negros. Há uma boa razão para isso. De fato, buracos negros e buracos brancos compartilham características fundamentais. O ponto central que difere as duas entidades é sua direção de passagem. Enquanto buracos negros absorvem tudo o que se aproxima muito deles, seus parentes brancos repelem massa incessantemente. Logo, é impossível cruzar o horizonte de eventos de um buraco branco de fora para dentro. Para isso, o objeto em questão teria que mover-se mais rápido que a luz. No entanto, esta não é a única diferença entre as entidades. Ao contrário dos buracos negros,
A existência de buracos brancos ainda não foi comprovada, embora sejam consideradas soluções matemáticas plausíveis para as equações da relatividade geral. Não significa automaticamente que existam de fato. Assim, existem diferentes suposições sobre as propriedades e origem dos buracos brancos. Uma suposição é baseada no fato de que são buracos negros que correm na direção oposta ao eixo do tempo. Outra teoria assume que buracos negros e brancos podem criar um buraco de minhoca juntos. A matéria devorada por um buraco negro seria cuspida em outra região do cosmos, possivelmente espacial e temporalmente por um buraco branco. Alguns especialistas acreditam que os objetos astronômicos tiveram influência significativa no nascimento do universo. É concebível que o próprio Big Bang possa ser considerado um buraco branco ou efeito de sua existência. Misteriosa explosão de raios gama. Mas será que um dia conseguiremos detectar um buraco branco? A resposta surpreendente é: talvez já tenhamos. Em 2006, o satélite Swift da NASA transmitiu dados intrigantes para a Terra. Pouco depois da informação transmitida ser avistada, ficou claro: algo inacreditável acabara de acontecer no espaço. Uma explosão de raios gama incomparavelmente intensa, que durou 102 segundos. Normalmente, essas erupções duram entre 2 e 30 segundos apenas. Assim, o evento, que recebeu a designação científica GRB 060614, iniciou uma nova discussão sobre essas singulares explosões de energia. A origem exata das explosões de raios gama não é totalmente clara. Também a primeira descoberta aconteceu por acaso. O primeiro flash de raios gama foi observado em meados de 1967 pelos satélites Vela dos Estados Unidos. Esses satélites deveriam apenas detectar testes de bombas atômicas acima do solo. O fato de que os raios detectados vieram dos confins do universo só ficou claro durante uma nova observação de dados em 1973, de volta ao evento de 2006. Cientistas supunham até então que essas intensas explosões de raios gama eram causadas pelo nascimento de um buraco negro estelar. Logo, tal processo também teria que ser acompanhado por uma supernova detectável. Explosões mais curtas, por sua vez, teriam sua origem na fusão de estrelas de nêutrons. O problema era o fato de que não havia vestígios de tal morte estelar. Em vez disso, atrasos espectrais eram típicos de explosões curtas de raio gama, o que contrastava fortemente com a duração real do evento. Em dezembro daquele ano, seguiu-se novamente uma publicação da revista Nature, na qual a explosão foi classificada como uma nova forma híbrida, o que basicamente inclui longas explosões de raios gama, mas sem uma supernova acompanhante. Ao mesmo tempo, uma hipótese emocionante sobre a origem da descoberta foi apresentada. Poderia ter sido a primeira observação de um buraco branco. Se de fato correspondia à realidade, é debatido até hoje. É certo que a origem da erupção estava localizada a uma distância de 1,6 bilhão de anos-luz na constelação Indus. No entanto, naquele momento comportou-se como se esperaria de um buraco branco. Uma enorme e instável fonte de matéria e energia que desaparece logo após seu aparecimento. Busca inútil? À luz dessa emocionante observação, pode-se pensar que a descoberta definitiva dos buracos brancos é questão de tempo. A este respeito, porém, alguns especialistas pintam um quadro bem sóbrio. A segunda lei da termodinâmica nos fornece a base para essa notícia não muito agradável. Afirma que a entropia no cosmos deve sempre permanecer a mesma ou aumentar. Essa variável de estado fundamental de um sistema físico aumenta com cada processo em execução espontânea, bem como com o fornecimento de calor e matéria. Por outro lado, significa que a entropia só pode diminuir se o sistema liberar matéria ou calor. Em um sistema autônomo, no qual não ocorre troca de energia e calor com o ambiente, a entropia não pode diminuir, princípio que infelizmente não pode ser conciliado com as propriedades dos buracos brancos. Uma vez que ejetam matéria incessantemente, a entropia total do sistema fechado diminuiria. No entanto,
encontramos aqui uma brecha astronômica que poderia tornar possível a existência de buracos brancos. Um raro colapso de entropia poderia levar a uma reversão temporária do tempo e à criação de um buraco branco. No entanto, essa teoria também é acompanhada por uma grande desvantagem. Em tal cenário, o objeto desapareceria no curso de uma enorme explosão, assim que o tempo seguisse seu curso normal. Possivelmente, foi apenas o evento que abriu o caminho para nosso universo. Como o Big Bang e os buracos brancos compartilham algumas semelhanças matemáticas interessantes. Alguns pesquisadores acham possível que o nascimento do cosmos tenha sido de fato um impacto de um buraco branco. É bem compreensível e humano adiar a morte o máximo possível. Desejar aos nossos entes queridos uma vida boa, longa e saudável. Limitamo-nos a esta demanda ou queremos mais? Em vários livros, periódicos e ao menos em um vídeo na internet, essa questão é discutida. O desejo de imortalidade é tão antigo quanto os seres humanos. O tópico foi citado repetidamente nas mais antigas mitologias e épicos conhecidos. Tanto Gilgamesh quanto Prometeus procuraram alcançar seu objetivo final de imortalidade. Em quase todas as culturas, há uma narrativa semelhante sobre a busca pela imortalidade. O tempo realmente flui? Na teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo está entrelaçado com as 3 dimensões do espaço, formando um contínuo espaço-tempo de 4 dimensões, um universo bloco, que inclui todo o passado, presente e futuro. As equações de Einstein representam praticamente tudo no universo bloco, como era desde o início. As condições iniciais do cosmos determinam o que acontece a seguir e não existem surpresas. Simplesmente acontece. Para nós, físicos fiéis, escreveu Einstein em 1955, poucas semanas antes de sua morte, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão persistente. A ilusão do tempo. Segundo o físico teórico Carlo Rovelli, o tempo é uma ilusão. Nossa percepção ingênua de sua passagem não corresponde à realidade física. Como Rovelli argumenta em A Ordem do Tempo, muito mais é ilusório, incluindo a imagem de Isaac Newton de um relógio universal. Mesmo o espaço-tempo relativista de Albert Einstein, uma variedade elástica que se distorce de modo que nos tempos locais diferem de acordo com a velocidade relativa ou a proximidade de uma massa, é apenas uma simplificação efetiva. Então, o que Rovelli quer dizer? Ele postula que a realidade é apenas uma complexa rede de eventos na qual projetamos sequências de passado, presente e futuro. Todo o universo obedece às leis da mecânica quântica e da termodinâmica, das quais surge o tempo. Novo tipo de ordem de tempo quântico. Um dos princípios básicos da mecânica quântica é a superposição quântica, na qual uma partícula existe em 2 ou mais estados ao mesmo tempo. Em um artigo publicado na revista Nature Communications, a física da Universidade de Queensland, Madalena Zick e colegas, mostram que as partículas não são os únicos objetos que podem existir em estado de superposição, assim como o próprio tempo. A sequência de eventos pode se tornar mecânica quântica, disse o coautor Dr. Igor Pikovsky, do Stevens Institute of Technology. Analisamos a ordenação quântica temporal, onde não há diferença se um evento causa o outro ou vice-versa. Por que o universo bloco é um erro? Passado e futuro são tão reais quanto o presente. Todos coexistem e teoricamente poderíamos viajar para lá. Mas, argumenta Jim Bonomano, a interpretação da teoria de Einstein pode ter mais a ver com a forma como nossos cérebros evoluíram para pensar no tempo de maneira semelhante ao espaço do que com a natureza do tempo. Nossos cérebros transformam a bagunça fluorescente em dados brutos, que atingem nossos órgãos dos sentidos em um modelo convincente do mundo externo, nos dota de linguagem, racionalidade e pensamento simbólico e, da forma mais misteriosa, nos dota de consciência, precisamente, dota-se de consciência. Mas, por outro lado, o cérebro também é um dispositivo de processamento de informações bastante fraco e defeituoso. Quando se trata de cálculos numéricos mentais, o dispositivo mais complexo do universo é embaraçosamente inepto. O fluxo do tempo em um universo atemporal. Se ficássemos fora do universo, fora do espaço e do tempo, e olhássemos para nossas vidas, veríamos nosso nascimento, morte e cada momento intermediário como pontos separados. Deste ponto de vista, o tempo não flui, é estático e fixo.
Essa visão do universo parece estranha, mas para muitos físicos, é a que melhor se encaixa nas teorias atuais de espaço e tempo, como a relatividade geral de Einstein. Neste universo bloco, como é chamado, passado, presente e futuro são pontos únicos. Nossa percepção do tempo fluindo do passado para o futuro é só uma ilusão, mas nem todos os físicos concordam. Só porque não sabemos como será o futuro, não significa que ele não exista. Assim como não saber o que está do outro lado de uma porta, não significa que não há nada lá. Outros físicos pensam que cada agora leva a múltiplos universos, o chamado cenário de muitos mundos. De onde vem o tempo? A passagem do tempo é uma ilusão, e não há muitos cientistas e filósofos que discordariam, para ser sincero. Quando dizemos que algo flui como um rio, queremos dizer que um elemento do rio em um momento está em outro lugar do que no momento anterior. Ou seja, move-se em relação ao tempo. Mas o tempo não pode mover-se em relação ao tempo. Tempo é tempo. Muitos cometem o erro de pensar que dizer que o tempo não flui significa que não há tempo. Isso não faz sentido. O tempo existe, claro, o medimos com relógios. Relógios não medem a passagem do tempo, medem intervalos de tempo. Claro que existem intervalos de tempo entre diferentes eventos. O tempo não é real. O que é tempo? Ele flui como um rio do passado para o futuro? O tempo é real ou é uma ilusão resultante do deslocamento da matéria, forma e propriedades no espaço? Como funcionam os relógios e como eles medem o tempo? O que físicos querem dizer ao falar que o tempo não é real? Existe uma teoria atemporal da física. Podemos explicar a criação do universo sem o tempo? O tempo passa e não podemos trazer de volta horas perdidas ou a juventude. Como disse Einstein, uma hora passa como um segundo quando você está sentado ao lado de uma mulher bonita, mas um segundo parece uma hora quando você está andando sobre brasas. Isso é relatividade, mas esta não é responsável pelo amor. Tudo, porém, deve ter uma razão. Não há passado nem futuro. Enquanto Julieta espera por Romeu, o tempo passa vagarosamente. Ela anseia que Phaeton tome as rédeas da carruagem do sol, pois ao chicotear os cavalos, traria a noite nublada de uma só vez. Quando despertamos de um sonho vívido, estamos vagamente conscientes de que a sensação de tempo que acabamos de experimentar é ilusória. Carlo Rovelli é um físico teórico italiano que busca trazer o fascínio de seu campo para os não iniciados. Seu livro, 7 breves lições de física, com seus ensaios concisos e brilhantes sobre tópicos como buracos negros e quanta, vendeu 1,3 milhão de cópias em todo o mundo. Viagem do tempo. Segundo a teoria do universo bloco, o universo é um bloco gigante de todas as coisas que acontecem em qualquer tempo e lugar. Deste ponto de vista, passado, presente e futuro existem e são reais. 2 das dimensões desse paralelepípedo, altura e largura, representam 2 dimensões espaciais do universo. A terceira dimensão espacial é aqui omitida, o comprimento, e substituída pelo tempo. Em uma extremidade do paralelepípedo está o Big Bang, na outra, o último momento do universo, talvez uma grande crise. Não há morte. Vamos contar o que acontece depois da sua morte. Seriamente, ok, não tão sério. Você não vai de fato morrer. Vamos resumir a visão científica da morte. Você cai morto e isso é o fim de tudo. Esta é a visão dos intelectuais que se orgulham de serem estoicos e realistas o bastante para evitar a fuga covarde para o ópio espiritual de Karl Marx, a crença na vida após a morte. Essa visão moderna não é alegre, mas na teoria do universo chamada biocentrismo, na qual a vida e a consciência criam a realidade ao seu redor, não há lugar para a morte. Para entender, vamos retomar a teoria da relatividade de Albert Einstein, um dos pilares da física moderna. Antes de perguntarmos se o tempo é real, vejamos o que realmente queremos dizer. Na ciência, a verdade é um componente necessário de uma teoria que explica com precisão nossas observações. Por exemplo, os quarks são reais, mas não porque podemos vê-los. Não podemos ver os quarks que compõem os prótons, nem os rastros de energia que os prótons criam quando colidem. Só vemos o efeito desses rastros nos detectores, como manchas em seu olho após olhar para o Sol. Os quarks são reais, porém,
porque só podemos explicar o comportamento dos prótons que colidiram no grande colisor de hadrons no CERN, assumindo que existem partículas quark. Nesse contexto, o tempo é real na relatividade porque é necessário para que a teoria funcione corretamente. Mas pode haver uma teoria da física que não precise de tempo? Podemos explicar a criação do universo sem tempo? Temos que ter cuidado ao fazermos essas perguntas. Nós não estamos sozinhos. A NASA prova a existência de vida extraterrestre. A agitação que tal manchete causaria em nosso planeta só podemos imaginar. Como sabemos, ninguém ainda confirmou a existência de nossos vizinhos extraterrestres. Apesar disso, ou melhor, por causa disso, pesquisadores ainda trabalham a todo vapor na busca de novos exoplanetas potencialmente habitáveis. Mas como especialistas conseguem adicionar esses mundos distantes aos mapas estelares? Já foram descobertos corpos celestes considerados locais favoráveis à vida? Que futuro temos pela frente neste empolgante ramo da exploração espacial? A busca por mundos alienígenas. Até 2 de junho de 2022, sabíamos da existência de 5.035 exoplanetas em 3.775 sistemas diferentes nas vastas extensões do espaço, além de 8.975 candidatos a exoplanetas cujas verdadeiras identidades ainda precisam ser decifradas. É empolgante que o número escuro galáctico exceda em mais que o dobro os corpos celestes até agora identificados. Assim, astrônomos suspeitam que existam centenas de bilhões de exoplanetas a mais, só em nossa Via Láctea. Antes de examinarmos mais de perto o trabalho empolgante dos pesquisadores, vamos esclarecer um conceito básico, o de exoplaneta. Como o nome sugere, são planetas que estão gravitacionalmente ligados a outra estrela que não o nosso Sol. A maioria dos exoplanetas descobertos está em uma região relativamente pequena da Via Láctea. Em um contexto galáctico, a palavra pequeno ainda significa gigantesco. Tais sistemas às vezes estão a milhares de anos-luz de distância de nosso sistema solar. Um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano, 9,46 trilhões de quilômetros. O vizinho conhecido mais próximo, o exoplaneta Próxima Centauri b, está a cerca de 4 anos-luz da Terra. Graças ao telescópio espacial Kepler, sabemos que existem mais planetas na Via Láctea que estrelas. No entanto, como existem grandes distâncias entre nós e esses mundos extrasolares, é preciso encontrar maneiras criativas de identificar esses objetos aparentemente minúsculos. Pouquíssimos exoplanetas foram detectados diretamente. Outras abordagens, por outro lado, parecem mais promissoras, sobretudo o chamado método de trânsito. Em 2019, esse método de detecção indireta foi responsável por 80% de todos os exoplanetas conhecidos até hoje. Nele, os cientistas não se concentram no planeta em si, mas sim nas mudanças de brilho que ele causa em sua jornada ao redor de sua estrela-mãe. Para excluir eventos aleatórios, pesquisadores devem detectar ao menos 3 trânsitos com o mesmo intervalo de tempo entre si. A análise das curvas de brilho não apenas revela a existência de um planeta alienígena, mas também nos dá a percepção de algumas de suas características básicas. Além de informações sobre o período orbital, inclui informações sobre a distância orbital entre a estrela e o planeta, bem como dados sobre composição atmosférica, retrorefletividade e temperatura. Outros métodos. Outra ferramenta é o método de velocidade radial. Uma estrela e um planeta movem-se sob influência gravitacional em torno de um centro de gravidade comum. Como a estrela anfitriã tem massa significativamente maior que seu companheiro planetário, percorre distâncias menores. Nesse processo, os corpos celestes brilhantes são influenciados pela gravidade dos planetas que orbitam ao seu redor. Visto através do telescópio, isso se reflete em um deslocamento do espectro de luz. Se a estrela se move na direção do observador, aparece deslocada na direção azul. Porém, se afastando do observador, muda para vermelho. Além disso, pesquisadores têm à disposição o método astrometria, o método do tempo de voo, a observação direta, o método de microlente gravitacional, entre outros. Este último método de detecção é particularmente interessante porque baseia-se em um fenômeno fascinante, o chamado efeito de lente gravitacional. No mundo astronômico, este refere-se à deflexão da luz por grandes massas.
De forma simples, a luz de uma fonte aparentemente mais distante é influenciada por um objeto à sua frente. Quanto mais próximos os raios de luz passam da massa defletora, mais são defletidos em direção à massa por tal lente cósmica. Assim, especialistas podem detectar corpos celestes distantes que, de outra forma, escapariam ao nosso olhar. No entanto, uma lente gravitacional não é capaz de criar uma imagem real. Em vez disso, a distribuição de luz criada dessa maneira assemelha-se a algo chamado cáustica. Candidatos e confirmação. Como citado no início, quase 9.000 objetos celestes atualmente têm status de candidatos a exoplanetas. De fato, é possível que um planeta supostamente extrasolar possa se tornar um falso positivo durante a análise detalhada. Um exoplaneta não é oficialmente confirmado até que tenha sido certificado por 2 outros telescópios após sua descoberta original. Que a lista de candidatos seja muito maior que a de confirmados deve-se sobretudo ao fato de que o tempo nos telescópios é um recurso extremamente precioso. Além disso, uma enorme quantidade de tempo de computação é necessária para detectar os objetos galácticos de interesse. Por isso, especialistas sempre recorrem à ajuda de amadores dedicados. Muitos interessados fizeram questão de pesquisar as informações fornecidas pela NASA, e alguns até conseguiram descobrir exoplanetas antes desconhecidos. Questão de habitabilidade. A busca por novos planetas está sempre sujeita a uma pergunta instigante: o corpo celeste é possivelmente habitável? E mais, a vida poderia já se desenvolver em um desses mundos estranhos? Primeiro, a notícia desanimadora. Atualmente, as possibilidades para a classificação de uma habitabilidade potencial de planetas distantes ainda são bem limitadas. No entanto, um indicador importante que pode se recorrer é a posição espacial de um corpo celeste, que refere-se à zona habitável, que descreve a faixa de distância em que um planeta deve estar localizado de sua estrela anfitriã para que água possa existir lá em estado permanentemente líquido. Sabe-se que a presença de água líquida é alicerce fundamental para o desenvolvimento da vida semelhante à da Terra. Porém, a localização de um planeta dentro da zona habitável não significa necessariamente que seja habitável. Outros fatores, como a excentricidade orbital e as propriedades da estrela central, devem ser considerados. Assim, a habitabilidade de sistemas em torno de anãs vermelhas é muito contestada, tendo como base que essas estrelas menores, em cujo centro a queima de hidrogênio ocorre, tendem a ter imensas explosões de radiação, o que pode prejudicar significativamente a habitabilidade de um companheiro planetário. Além disso, fatores geológicos também são suscetíveis a desempenhar papel importante a este respeito. Acima de tudo, a concentração dos elementos radioativos urânio e tório decide se um corpo celeste pode ou não servir de berço de vida. Especialistas esperam alcançar novos marcos na determinação das propriedades atmosféricas durante futuras missões. De fato, já conseguiram detectar vapor de água em vários planetas extrasolares, entre eles Gliese 1214b. Gliese 1214b. Adicionado aos mapas estelares em 2009, Gliese 1214b é uma chamada superterra extrasolar. Ao contrário da primeira suposição, esta designação oficial não fornece nenhuma informação sobre a potencial habitabilidade de um corpo celeste. Refere-se apenas à massa de exoplanetas terrestres. Deve-se mencionar aqui que a designação terrestre, no caso de exoplanetas, não refere-se à Terra. Na verdade, o termo simplesmente descreve planetas rochosos. Mas voltando a GJ 1214b, ele está localizado a cerca de 48 anos-luz de distância de nosso lar terrestre, onde orbita uma anã vermelha cerca de 200 vezes mais fraca que o Sol. A distância média entre o planeta e a estrela é de 0,014 unidades astronômicas. Esta unidade de comprimento corresponde à distância média aproximada entre o Sol e a Terra e, portanto, mede cerca de 150 milhões de quilômetros. Os dados coletados pelo Hubble sugerem que a atmosfera do corpo celeste pode consistir sobretudo de vapor de água. Por causa disso, alguns cientistas até acreditam que poderíamos estar lidando com um planeta oceânico. Esta classe de planetas, cujas superfícies são totalmente cobertas por água, existe, porém, ainda exclusivamente em teoria.
Descobertas empolgantes. Kepler 186f é apenas um dos muitos exoplanetas confirmados que orbitam sua estrela central dentro da zona habitável. Embora a massa do corpo celeste ainda não tenha sido determinada com precisão, considera-se concebível que seja um planeta rochoso. O mesmo aplica-se a Kepler 152b, descoberto em 2015, mas este ainda não avançou além do status de candidato a exoplaneta. Às vezes, não são os planetas, mas seus satélites naturais que tornam-se foco quanto à habitabilidade. O que é verdade para os oceanos subglaciais de Europa e Encélados também pode ser verdade para as luas potenciais de Kepler 1647b, se forem confirmadas um dia. Por fim, uma informação breve, mas emocionante. Você deve ter notado no vídeo de hoje que os exoplanetas descobertos até agora têm nomes muito enigmáticos. Mas por quê? O que para nós soa estranho e confuso segue na realidade um sistema básico de nomenclatura para a catalogação de milhares de corpos celestes de enorme importância. A primeira parte do nome refere-se ao telescópio com o qual o exoplaneta foi descoberto ou sua estrela central. O número indica a ordem em que a estrela anfitriã foi catalogada. Uma letra minúscula nos diz onde o planeta foi encontrado em seu sistema nativo. O primeiro planeta descoberto é sempre chamado B e os seguintes C, D, E, F e assim por diante. Se dentro de um sistema vários exoplanetas são encontrados de uma só vez, então a marcação em minúscula refere-se à localização dos corpos celestes. O planeta mais interno recebe B e o seguinte C. Se transferirmos esse esquema para a nossa pátria terrestre, então não seria chamada de Terra, mas de Sol D. Queremos sua opinião. O que você acha da emocionante busca por novos mundos galácticos? Escreva-nos suas ideias, pensamentos e sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários. Está a fim de mais contribuições interessantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Muito obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!